Você já ouviu falar sobre o Herói de Mil Faces? Ou, se preferir, um monomito? Ou, de forma mais simples, a jornada do herói? Se não conhece, chega mais que hoje eu vou explicar um pouco sobre a base para construir histórias, mais comum e conhecida de todas. Porém, antes de começar a jornada do herói e os conceitos que vamos falar hoje, eu quero primeiro que percebam que aqui eu vou falar basicamente muito sobre Joseph Campbell. E provavelmente você já vai conseguir achar centenas de vídeos por aí falando no YouTube sobre a jornada do herói, sei que, de Campbell, Joseph, etc. E se você chegou até aqui e está me ouvindo, bem, obrigado. Eu amo você. Voltando ao vídeo, porém, também tem o livro A Jornada do Escritor, feita por Christopher Vogler, que é uma versão resumida e um tanto mais acessível do livro O Herói de Mil Faces, de Campbell. E, honestamente, se você tiver interesse em ler qualquer um dos dois livros, eu aconselho ler A Jornada do Escritor. Ele condensa muito do que o nosso amigo Campbell queria passar, torna mais simples e muito mais versátil para os dias de hoje. Foi mal. Porém, ambos, O Herói de Mil Faces como A Jornada do Escritor, não devem ser levados como regra. Como eu adoro dizer quando eu dou aula aqui, o próprio Campbell basicamente queria fazer com que o livro dele fosse algo maior que a vida, incrível, maravilhoso, que não haveria outro meio de contar uma história se não fosse pelo monomito. O que, obviamente, é bobagem. Tanto que, mais tarde, tivemos, abre aspas, a descoberta da jornada da heroína, que se difere bastante da jornada do herói, e não apenas porque é para mulheres. Então, novamente, use a jornada do herói como ferramenta para auxiliar a criação da sua história, ou para analisar uma, mas não como regra, para nenhum dos dois. Eu poderia agora falar sobre todas as variantes e diferenças entre a jornada do herói e a jornada da medicina, ou do medicamento, se você preferir. Eu provavelmente vou ficar falando do medicamento porque soa melhor. Porém, não vou entrar aqui, são muitos detalhes, o vídeo vai levar meia hora. Vale a pena falar um pouquinho. Vamos lá, a jornada do medicamento, de forma mais simples possível. A jornada do medicamento é o que precede a jornada do herói, para falar a verdade. Porque ela se divide apenas em 3 fases muito simples. A fase número 1 é o problema. Ocorre alguma coisa, uma doença, uma ameaça natural, um inimigo que aparece do nada, e o herói é confrontado com essa ameaça e percebe que precisa fazer alguma coisa para resolver essa ameaça. Fase 2. Aventura pela solução. O herói deixa seu lar e entra na jornada para buscar a solução para o seu problema. Fase 3. Resolução. O herói retorna com a solução para o problema. Cura a doença, evita a ameaça natural, derrota seu inimigo com uma nova arma, o que for. E é isso. Simples, né? Sabe o que é mais engraçado? A jornada para o oeste, por excelência, usa esse elemento como conceito principal. O problema é a dor e o sofrimento. A solução é a iluminação. E, bem, a jornada é a maior parte do livro. O que Campbell fez foi reestruturar esse conceito básico para ampliá-lo e torná-lo mais versátil. A primeira diferença nesse conceito, obviamente, foi a intrusão da imagem do herói na jornada da medicina, como foco central da história. Enquanto na jornada da medicina o conceito de herói, entre aspas, não existia, o herói poderia ser um grupo de companheiros, diversas gerações de uma família, um humano, 3 monstros e um dragão transformado em cavalo, ou mesmo um único animal. A jornada do herói, no entanto, de Campbell sugere um herói mais humano e preferencialmente masculino. Ei! Desculpe. Em conceitos básicos, a jornada do herói é uma história em formato de círculo. Porém, eu não vou usar aqui porque usar esse círculo para tentar definir histórias mais modernas é uma piada. Então vamos lá. Ela começa no mundo ordinário, geralmente apresentando o personagem na sua vida comum. Ele pode estar sofrendo ou pode estar tendo uma vida agradável. Ou essa vida dele já virou uma rotina e nada muda. Só que essa não é a história de uma vida cotidiana, e logo o personagem é confrontado com um mundo especial. Uma porta para a aventura é aberta, uma porta para o desconhecido, ou o que for. Esses dois mundos representam 2 metades da jornada da história.
Porém, a jornada do herói geralmente se divide em 12 passos, ou 17 se você for pelo Campbell. Eu vou pelo mais popular, que é 12. 1. O status quo. Tudo começa no mundo ordinário, como mencionado anteriormente. O personagem, em sua vida cotidiana, aproveitando o status quo. Ele pode estar confortável com a sua vida, sofrendo ou apenas vivendo. O importante é que, geralmente, o herói é, por extensão, a audiência conhecem a base desse mundo. Se o herói está sofrendo com o estado atual, ele provavelmente anseia por deixar o mundo ordinário e encontrar um lugar que ele possa se encaixar, ou simplesmente fugir. Se o herói tem uma vida confortável, ele pode estar ansiando por algo a mais, ou querer fazer a diferença em alguma coisa da vida dele. 2. A chamada para a aventura. Seguindo nosso entendimento do mundo ordinário e do nosso herói, finalmente ocorre a oportunidade de deixar o mundo ordinário. Se nosso herói tem uma vida de sofrimento, então aqui é o momento onde algo acontece que permite ele escapar de sua vida ordinária e embarcar numa jornada por algo melhor. Se o herói tem uma vida confortável, quase sempre é aqui que algo ameaça o status quo, e ele precisa partir em aventura para salvar a pessoa amada, ajudar a donzela em defesa, bem, talvez não tão em defesa, ou simplesmente partir numa aventura para satisfazer seu desejo de algo a mais. Não é normal que o mentor apareça nessa parte da história, geralmente conferindo conselhos sobre a viagem, oferecendo equipamentos, armas ou o que quer que for. O mentor pode aparecer em outros momentos da história também, às vezes até mesmo na metade, mas enfim. 3. A recusa do chamado. Esse passo ocorre ou não nas histórias. Às vezes, ela pode ocorrer tão rapidamente que você mal vai percebê-la. Aqui, o herói sente medo de partir para a aventura. Digo, essa parte pode não ser notada facilmente porque, na maioria das histórias modernas, elas se resumem a: o herói sofredor teme ir embora pela punição de ser pego na fuga, mas acaba indo. E os heróis que estão confortáveis geralmente acabam hesitando durante 3 segundos, então vai de cabeça para a aventura. Um bom exemplo de recusa à aventura é de Bilbo Bolseiro, em O Hobbit. Em outras histórias, quando o herói rejeita a aventura, o herói geralmente sofre alguma forma de punição por rejeitar o chamado, geralmente com a destruição do seu status quo. Se o herói possui uma figura importante em sua vida, então ele provavelmente vai fazer o papel do tio Ben. Foi mal, man. Também não é incomum que às vezes o status quo seja quebrado mesmo antes dele ter a chance de ser chamado para a aventura. Né, Tanjiro? Claro que às vezes o herói simplesmente pula de cabeça na aventura. Nesse caso, esse passo é essencialmente ignorado. 4. Viagem. Aqui é quando o herói realmente definitivamente dá seu primeiro passo sem retorno para a aventura, deixando a comunidade de sua vida antiga e entrando de cabeça nela. Às vezes, esse primeiro passo é literal, com a fronteira entre a zona segura de sua vida e a zona mais selvagem, ameaçada, com monstros, ou seja lá o que for. Se esse passo metafórico ou literal, é aqui que a grande mudança ocorre. Em cenários de fantasia moderna, é muito comum que esse passo ocorra quando o herói, que vive no mundo ordinário, tem seu primeiro lampejo sobre o mundo extraordinário que se esconde do outro lado do mundo moderno. Por exemplo, é nesse momento que ele vê fantasmas, yokais, monstros, o que for. 5. O Reino da Aventura. Aqui é quando a aventura realmente tem início. É aqui que o herói encontra aliados, inimigos, explora esse novo mundo, metafórica ou literalmente. Esse costuma ser a maior parte das histórias. Se o herói entrou nessa jornada para encontrar a solução para um problema, também é aqui que ele costuma ter seu primeiro contato com a solução, ou ouvir falar de como resolver o problema. Ou um ou outro. 6. A aproximação, também conhecido como a barriga da baleia. Nesse ponto é quando o nosso herói sofre a sua primeira grande queda. Ela pode ser literal, como ser derrubado por um inimigo mais poderoso e vilanesco, ou pode ser uma derrota mais simbólica, geralmente na forma de uma ameaça, sendo traumatizado, o que for. O sofrimento do personagem pode ser físico ou psicológico, porém ele passa por uma provação, a sua hora mais sombria. Não é anormal que nessa hora o herói precise confrontar seus medos internos e temores, e por atravessar essa provação, o herói retorna como uma pessoa melhor com isso.
Por vezes, essa fase também pode ser chamada de O Renascimento, quando o personagem realmente passa por uma mudança tão significativa que ele muda seu modo de agir e pensar, às vezes o vestiário também. 7. Caminho das Provações, ou o Desafio. A parte 2 da aventura, geralmente a segunda parte da ação do filme. Nesse momento, o herói está pronto para enfrentar os desafios à sua frente. Enquanto por vezes essa parte envolva apenas confrontos diretos entre heróis e vilões, não é normal que exista alguma forma de tentação para o herói, que originalmente nosso amigo Campbell chamou de a tentação da mulher. Isso foi extremamente machista. Porém, obviamente, estamos num momento mais moderno e esse tipo de coisa é vista por maus olhos pela comunidade. Portanto, é mais normal que os autores, quando introduzem a tentação, ela venha na forma de dinheiro, promessa de paz, prosperidade, poder, ou o que for. Seja criativo. O ato 5, 6 e 7 geralmente compõem a maior parte da história de animes e filmes, pois essa é a parte mais interessante de verdade da maioria das histórias. E não é normal que, especialmente animes, decidam repetir esses 3 passos múltiplas vezes. 8. O fôlego antes do confronto. Nesse momento é quando o herói tem seu último momento de relaxar antes do confronto derradeiro contra o grande mal, contra a ameaça verdadeira ou para realizar um retorno triunfante para sua terra natal, com a solução para o problema. Tal como ocorre com a recusa à aventura, não é normal que essa parte da história seja passada rapidamente ou ignorada. Não é normal em histórias mais antigas que esse seja o momento onde o herói, caso tenha um grupo, relembre os laços deles e reafirmem sua conexão. 9. O clímax. O verdadeiro confronto final, contra a ameaça definitiva, o grande chefão, ou a resolução do problema original que ele foi resolver. O tipo mais comum de clímax é quando o herói enfrenta o grande vilão e sai vitorioso, por uma razão ou outra, se sacrificando, adquirindo um poder da amizade, traçando um plano bem pensado ou liberando seu demônio interior. Outro clímax popular é a apoteose, que geralmente é quando o herói adquire um status superior. Na mitologia grega, basicamente é a transição entre herói e deus. Nesse novo estado, o herói recebe um novo grau de conhecimento do mundo, um entendimento superior, ou só um novo superpoder. E o último clímax é a recompensa, quando o herói conquista aquilo que ele procurava. O resgate da pessoa amada, um novo mundo onde ele é aceito e amado, um objeto para salvar a sua família, o que for. Aqui é onde a resolução principal da questão que foi iniciada na história tem o seu fim. 10. O retorno. Aqui é a parte onde as histórias e animes têm mais tempo de trabalhar que os filmes. Aqui é onde a história tem a sua primeira acalmada nos eventos. Como o nome sugere, nesse momento é quando o herói vai realizar o seu retorno para o lar. Heróis que partiram para impedir um grande mal, proteger sua terra natal, ou ir buscar um remédio ou qualquer outra forma de objeto, agora traça seu plano para voltar para casa. Claro, novamente, imaginando que ele deseja retornar para casa. Raramente o herói que partiu em aventura desejando não retornar para o seu lar, não vai fazê-lo. Logo, aqui é o momento onde o herói começa a retornar para o status quo, por assim dizer. 11. O cruzamento do retorno. Aqui é quando o herói faz a passagem de volta ao mundo ordinário. Tal como ocorre na passagem do mundo ordinário para o mundo fantástico, esse pode ser literal ou metafórico. O retorno pode ser algo tão difícil para a jornada do que o primeiro passo para o mundo fantástico. Quando o herói descobre se encaixar no mundo extraordinário, deixá-lo para trás se torna mais difícil. Então, isso muitas vezes é usado. Às vezes, o retorno significa deixar os poderes adquiridos na jornada para trás e voltar a ser um humano normal. O retorno também pode ser difícil, devido a mudanças graves que o herói sofreu ao longo de sua jornada, percebendo que o mundo ordinário não é mais o lar ideal para ele. Se o herói não retorna ao lar, então é aqui que provavelmente a gente vai ver quais foram as mudanças dele com relação à vida antiga e à vida atual. 12. A recompensa final. O fim. Literalmente, o nosso herói tem o final feliz que ele merece. Ele retorna completamente ao status quo. Porém, o mundo foi feito um lugar melhor graças à sua jornada. Ou não. Tem muitos finais tristes, finais agridoces por aí.
Tanto a jornada do medicamento quanto a jornada do herói não devem ser usados ao pé da letra. Como autor, sinta-se livre para misturar a ordem dos eventos. Como mencionei antes, animes tendem a repetir a fase 5, 6 e 7 múltiplas vezes. Porém, também é possível adicionar novos parâmetros à sua jornada. Isso vai evitar que sua história fique muito genérica. E ninguém gosta de histórias genéricas. Bem, não deveriam gostar de histórias genéricas. Embora eu diga evite usar a fórmula exatamente como passei, não digo que você deva ignorá-la completamente também. Cada passo fornece uma parte relevante para o desenvolvimento de uma história. Por exemplo, enquanto quase todas as histórias passam batida pela recusa, você pode usar esse momento para lembrar ao telespectador, a quem está lendo, o que for, que a aventura tem um contraponto. Não é porque eu chego pra você e falo, você pode ganhar R$ 1 milhão se você entrar numa floresta cheia de leões com uma faca e uma tanga. Você não vai simplesmente chegar e falar sim. Bem, talvez algumas pessoas digam sim. Você vai pensar 2 vezes antes de aceitar uma missão de vida ou morte. Lembrar que a aventura não significa apenas ganhar coisas, também significa que você pode perder algo precioso por entrar nela. O maior destaque da jornada do herói, literalmente, é a passagem de um personagem para o mundo familiar para o mundo infamiliar, ou não familiar, se você preferir. Eu acho que não familiar é melhor. E não digo isso em respeito a isekais. Um personagem que sai de uma vida no campo para viver na cidade grande é alguém saindo de um mundo familiar para um mundo não familiar. O desafio que o herói passa ao longo da sua história também deve ser feito de acordo. A barriga da baleia, por exemplo, geralmente sugere um confronto com traumas ou demônios internos, onde o herói tem uma chance real de sofrer uma derrota. Porque vamos ser francos, sofrer de um trauma, aceitar que você tem esse trauma e talvez ele nunca vá embora, é bem mais provável do que, bem, se o personagem morrer. E se o personagem morrer, provavelmente é porque você vai trazer ele de volta à vida. Essa é a verdade. Não à toa, enquanto as histórias antigas da Barriga da Baleia geralmente tinha foco em o personagem estar preso em algum lugar. Por isso a Barriga da Baleia. Certo, Jonas? O fôlego também não deve ser ignorado. Se seu herói é um humano, em particular, essa parte da história pode ser aproveitada para gerar alguma consistência com seu herói. Porque vamos convir, se seu herói acabou de passar por vários desafios físicos e mentais e agora vai enfrentar o grande cara mal, que supostamente era esse todo poderoso, bem descansado, bem, talvez o seu vilão não seja assim tão forte, né? Enquanto seu herói descansa de suas feridas e se recupera, então o vilão provavelmente pode estar lutando com algum outro personagem, e assim a luta vai ficar nivelada. Em livros, esse fôlego também é importante para permitir o leitor ter uma pausa entre as sequências de evento, entre o caminho da aprovação e o clímax. E mesmo se em seu retorno ao lar, uma nova história pode ser contada. Veja em Senhor dos Anéis. O livro, não o filme. Mesmo quando os grandes eventos do livro terminam, Frodo, Sam, Merry e Pippin ainda precisam enfrentar um Saruman enfraquecido, que fugiu para o condado e escravizou as pessoas de lá. Após só algum confronto com Saruman, que finalmente eles podem voltar à vida normal. Porém, mesmo no filme, onde o quarteto não precisa lutar uma última vez, temos aquela cena no bar, onde eles percebem que, mesmo tendo voltado para o condado, eles nunca mais serão as mesmas pessoas que eram quando deixaram o condado. E é claro, quem disse que o fim realmente precisa ser o fim? O final de uma aventura pode muito bem significar o início de uma próxima. Basta ter criatividade e boa vontade. Enquanto o herói, aqui como arquétipo, pode ser um tanto quanto vago, e muitos arquétipos podem ser usados para compor o herói da jornada, existem algumas coisas na jornada do herói em sua essência básica que vão engessar um pouquinho seu personagem. Por exemplo, enquanto o herói pode ser um homem, mulher, anão, elfo, meio demônio, ou uma mistura de humano, deus da morte, uma variante de humano, demônio do inferno e Deus sabe mais o que, alguns aspectos são determinantes para esse personagem. 1. Ele precisa ser ignorante com relação ao mundo extraordinário. 2. Ele geralmente precisa ser bom. Ele não precisa ser um santo, mas definitivamente um cara legal. 3. Ele deve ter espaço para crescer. Se o herói já nasceu perfeito desde o início, então não faz diferença o status quo que ele estava antes e qualquer outro status quo que exista depois.
Porém, novamente, isso não é regra. Você deve ter a chance de transformar seu herói de acordo com a sua necessidade. Use o roteiro a seu favor. Veja Capitão América, por exemplo. Ele tem a primeira chamada para a aventura, que é o início da guerra, mas ele falha no alistamento militar. Então ele tem uma segunda chamada para a aventura, na forma de experimento que poderia ser letal para ele. E mesmo assim ele vai. Modificando a fórmula. Sempre existe um jeito. Use da sua forma. Pense. Bem, acho que é isso. Espero que tenha gostado do ciclo da jornada do herói. Espero ver os seus comentários e diga o que você acha dela. Vale a pena? É boa? É ruim? Deixe nos comentários. Até a próxima vez. See ya!